Amazonas, fronteira com a Colômbia. Enquanto você assiste a este vídeo, existe uma boa chance de que em algum ponto dessa linha de mais de 1.000 quilômetros de selva e rio, um pelotão brasileiro esteja de prontidão esperando o próximo confronto. Não é uma hipótese, não é um cenário de guerra futura, é uma rotina que já dura semanas, talvez meses, e que só veio a público em julho de 2026, quando o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, General Francisco Humberto Montenegro Júnior, subiu ao palco de um seminário militar em Brasília e disse, sem meias palavras, que os militares da 2ª e 16ª Brigadas de Infantaria de Selva enfrentam ataques e trocam tiros toda semana com guerrilheiros colombianos. Até o fim deste vídeo, você vai entender exatamente quem são esses guerrilheiros, por que o exército mudou o foco de atenção que antes estava em Roraima e por que esse confronto silencioso na selva pode ser mais perigoso a longo prazo do que qualquer ameaça vinda de fora. A pergunta que guia tudo isso é simples: como o Brasil passou, sem perceber, a travar combates regulares dentro do próprio território? Para entender o tamanho da revelação, é preciso voltar um pouco. Nos últimos anos, quando se falava em risco militar na Amazônia, o nome que vinha à cabeça era Nicolás Maduro. A crise entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo levou o exército a reforçar Roraima. Criou, em 2023, o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado e enviou à região mísseis antitanque guiados a laser desenvolvidos no Brasil, além de artilharia antiaérea. Era o dispositivo pensado para um cenário de invasão convencional, tropas cruzando uma fronteira definida, blindados avançando por terra. Foi esse pano de fundo que o general Montenegro colocou em segundo plano. Segundo a reportagem do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, ele afirmou que o cenário mudou e que hoje existe uma situação muito preocupante no comando militar da Amazônia. Não mais na fronteira norte, mas a oeste, na divisa com a Colômbia. E foi aí que veio o primeiro movimento da história. O general revelou que soldados, sargentos e tenentes dessas 2 brigadas de infantaria de selva enfrentam toda semana confrontos com integrantes de um grupo identificado pela sigla GAOR, Grupos Armados Organizados Residuais. Quem são esses grupos? Aqui está o ponto que a maioria das pessoas não sabe. O GAOR não é um exército estrangeiro nem uma milícia nova. São dissidências das antigas Farc, combatentes que rejeitaram o acordo de paz assinado com o governo colombiano em 2016 e que, em vez de largar as armas, transformaram a antiga estrutura guerrilheira em uma das organizações de narcotráfico mais fortes da América do Sul. Isso significa que o Brasil não enfrenta uma guerrilha ideológica clássica, enfrenta uma rede armada, treinada para combate na selva, que usa o antigo know-how militar das Farc para proteger rotas de drogas. E é aqui que a complicação aparece. Segundo o general, esses guerrilheiros atravessam a fronteira brasileira principalmente por 2 rotas de escoamento. A primeira é a Rota dos Solimões, que liga áreas produtoras nos países andinos à malha fluvial amazônica, perto da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. De lá, a carga desce o rio até Manaus e Belém, de onde alcança destinos internacionais, principalmente Europa e África. A segunda é a chamada Rota Caipira, historicamente ligada ao escoamento vindo da Bolívia e do Paraguai até o litoral de São Paulo. Levantamentos de segurança pública já indicavam que a Rota dos Solimões é a 2ª principal via de entrada de cocaína no país, atrás apenas da própria Caipira. Reportagens sobre o tema também apontam que ex-integrantes das Farc teriam se associado a facções brasileiras, como o Comando Vermelho, para disputar o controle de trechos dessa rota amazônica. É importante marcar:
Essa é uma alegação levantada pela imprensa especializada, não uma confirmação oficial do Exército, mas ela ajuda a explicar por que a intensidade dos confrontos aumentou. Agora vem a escalada. Esse tipo de choque entre tropas brasileiras e guerrilheiros colombianos em solo nacional já aconteceu antes e de forma muito mais grave. Em 26 de fevereiro de 1991, um grupo de cerca de 40 guerrilheiros das Farc, que se autodenominava Comando Simón Bolívar, invadiu o território brasileiro e atacou de surpresa o destacamento Traíra, no Amazonas, guarnecido por apenas 17 militares. 3 soldados brasileiros morreram, 9 ficaram feridos e armas e equipamentos foram roubados. A resposta veio com a Operação Traíra, autorizada pelo presidente Fernando Collor de Mello, com apoio das forças colombianas. Você pode conferir em detalhes essa história assistindo esse vídeo aqui no canal. Só que aqui está uma correção importante em relação ao material que circula sobre o tema. O ataque de 1991 não foi motivado por narcotráfico, como muitas vezes se sugere ao comparar os dois episódios. Segundo apurações de inteligência da época, a motivação foi a repressão que o destacamento brasileiro exercia sobre o garimpo ilegal na região, uma das fontes de financiamento das Farc naquele período. O confronto de hoje, descrito pelo general Montenegro, tem outra origem: o controle de rotas de drogas. São 2 episódios que mostram a mesma fronteira como ponto de atrito histórico com a guerrilha colombiana, mas nascidos de motivações diferentes. O que os 2 casos têm em comum é mais estrutural. A fronteira amazônica é imensa, pouco povoada, e a presença do Estado depende de pequenos pelotões especiais de fronteira, isolados, abastecidos por rio ou por avião, que funcionam como praticamente a única presença contínua do Brasil em áreas remotas. E é justamente nesse ponto que chegamos ao ponto de virada da história. Os números mostram que essa presença, mesmo pequena, está tendo impacto real. Em maio de 2026, o próprio Comando do Exército divulgou que as operações na faixa de fronteira brasileira, que cobre mais de 16 mil quilômetros e faz limite com 10 países, resultaram, ao longo de 2025, em mais de 4 mil ações operacionais, com um investimento de cerca de 10 milhões de reais e um prejuízo estimado em 633,8 milhões de reais impostos às organizações criminosas, entre apreensões de drogas, armas, munições, veículos e embarcações. Um único episódio ilustra bem essa rotina. Na madrugada de 27 de fevereiro de 2025, o 2º Pelotão Especial de Fronteira da 16ª Brigada apreendeu 1 tonelada de skunk, uma variedade de maconha de alta potência, em uma embarcação no rio Içá, próximo à fronteira com a Colômbia. Não existe uma batalha única, um momento decisivo transmitido ao vivo. Existe um desgaste constante, medido em toneladas de drogas apreendidas e em tiroteios que se repetem semana após semana, sem que a maior parte do país saiba que eles estão acontecendo. E aqui aparece a consequência mais séria de tudo isso. Quando o inimigo é um exército estrangeiro, o enquadramento é claro: defesa nacional, fronteira, soberania. Mas quando o adversário é um grupo armado, que também é organização criminosa, que ataca soldados, mas também transporta drogas e disputa território com facções brasileiras, a linha entre segurança pública e defesa nacional fica embaçada. É justamente esse tipo de ameaça híbrida que se tornou, segundo o general Montenegro, a prioridade operacional do Comando Militar da Amazônia, deixando a fronteira com a Venezuela em segundo plano. Não porque o risco venezuelano tenha desaparecido, mas porque o confronto direto e semanal já está acontecendo do outro lado do mapa. Então, voltando à pergunta que abriu este vídeo,
Como o Brasil passou a travar combates regulares dentro do próprio território sem que isso virasse manchete nacional? A resposta é que essa guerra nunca teve declaração, nunca teve uma frente definida e nunca precisou de tanques ou colunas blindadas para existir. Ela acontece em pequenos grupos, em embarcações discretas, nos igarapés que a maioria dos brasileiros nunca vai ver no mapa. E por isso mesmo passou despercebida até um general subir ao palco e dizer em público que seus soldados enfrentam essa guerra toda semana. O que fica claro, ao juntar a fala do general com os dados oficiais do próprio exército, é que a Amazônia brasileira não está sob ameaça de uma invasão futura hipotética. Ela já é hoje palco de um confronto de baixa intensidade, mas contínuo, contra uma rede armada que herdou o treinamento de guerrilha das Farc e o converteu em logística de narcotráfico. E o desfecho dessa disputa não vai ser decidido em uma batalha, mas na capacidade do Estado brasileiro de manter presença com pelotões, sensores, embarcações e tecnologia em uma fronteira do tamanho de vários países europeus. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente acontece na fronteira amazônica, deixa o like, comenta o que você pensa sobre essa nova ameaça e se inscreve aqui no canal Pauta Militar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.